Vamos começar a pensar, tá? Já trazendo o meu próprio relato, né? Quando foi que eu entendi que a vida que eu estava vivendo valia a pena? E alguns momentos que eu percebi que, poxa, aqui não está valendo a pena ficar nessas situações. Então, existem alguns conceitos que a gente pode pegar da psicologia, da filosofia, do campo das humanidades para a gente pensar isso, tá? O primeiro ponto a gente pode pensar a partir junto aí com o conceito de Spinoza, que ele fala da potência de agir. Né? Olha só como esse conceito do Spinoza é muito interessante, ele traz a potência de agir. Deixa eu trazer meu exemplo para vocês. Né? Assim, eu nunca fui bom de esportes, né? Na verdade, péssimo. Né? Uma vez eu até contei isso. Né? Nunca fui muito bom nessas atividades manuais, assim, né? De atividades físicas e tal. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu estava na faculdade. E eu passei numa seleção para dar aula num projeto social. O nome do projeto chamava-se Ação Brasil. Isso era em 2003, 2004. Eu já não lembro o ano, mas pode ser que seja em 2004. A memória já me falhou um pouquinho nesse momento, mas deve ser provavelmente por aí. E aí, nesse projeto, tinha que dar aula nos bairros, enfim. Era um projeto social que dava aulas em alguns lugares que eram tinham muitas necessidades sociais ali. E aí, né, a primeira vez que eu fui dar aula, né, eram 10 horas de aula. Cada hora de aula que eu dava, eu ganhava R$ 4. Imagina só, R$ 4. Ou seja, não era por uma questão financeira, mas quando eu comecei a dar aula, eu tinha mais ou menos meus 19 anos de idade. Quando eu comecei a dar aula, tá, eu me senti vivo como eu nunca tinha me sentido. Então, veja só, eu me senti pertencente. Foi tão interessante que as 10 horas elas transcorreram, tá? Entrei naquele estado de flow, né? Já citado pelo pesquisador Mihaly Csikszentmihalyi, né, um nome bem diferente. Eu entrei num processo de flow muito interessante, eu me senti presente, conectado e sentia que a vida ali era uma vida que merecia ser repetida mais vezes. Tá? Eu me senti muito vivo naquele momento. Então veja só, eu tinha potência naquela situação que eu estava vivendo. E aí eu te pergunto, tá? Tu lembra alguma situação que tu se sentiu presente, conectado, onde aquilo que tu estava fazendo valia a pena para ti, que fez, às vezes, nem tanto sentido cognitivo, né? Eu sei que nas últimas 3 lives eu falei muito de um aspecto cognitivo, a gente está falando, né, de um ponto que envolve também as nossas emoções, né, alguns aspectos sentimentais, algumas coisas que a gente nem consegue explicar racionalmente, mas você sente uma conexão. Tá? Eu me senti ali presente. É tão tal que logo um mês depois eu aumentei, né, eu comecei a dar aula sábado e domingo. Eram 20 horas de aula no final de semana. Eu sentia que a vida ali era plena, entendeu? Que ela transcorria era muito bem. É tão tal que uma das minhas carreiras escolhidas foi de professor. Tá? Um outro momento que eu me sinto completamente conectado é no aspecto do cuidado humano. Tá? Eu fiz estágio na PAI, né? No Hospital da Casa Mater, né? Um hospital aqui que eu trabalhava nesse lugar com pacientes que tinham problemas nefrológicos nos rins, né? Que faziam hemodiálise, enfim. Então, né? Quando eu estava lá, eu tinha uma entrega, uma conexão que eu sentia simplesmente que a vida acontecia de um modo muito bacana, de um modo pleno, assim. Não percebia o tempo passando, né? E longe, né, disso ser piegas, né? Mas no sentido mesmo de uma conexão. Isso foi se repetindo no consultório, em outros ambientes. Então, quando eu estou, né, num aspecto, tá, onde eu ou aula, ou na clínica, ou conversando com pessoas, ou ajudando, isso me conecta muito. E aí, teve alguns momentos que de outras situações que eu fiz que eu não me conectei, tá? Isso acontece, né, de outros campos que eu fiz estágio, de outros campos que eu trabalhei, de algumas outras situações que eu experimentei, e isso é a vida acontecendo. Para a gente entender os pontos onde a vida vale a pena viver, tá, eu preciso experimentá-la. Chega um ponto que ficar refletindo, né, demais e não sair do campo mental e passar por uma ativação comportamental, tecnicamente nós chamamos assim na psicologia, né, uma ativação comportamental, e passar por uma parte de experimentar a vida, eu não consigo saber, né, os pontos que me conectam ou não. Tá? Faz sentido para vocês quando eu trago essa ideia? Né, a potência de agir. Vejam, em algumas situações a gente fica, né, despotencializado. Essas situações elas são tão importantes para o nosso autoconhecimento quanto as situações que a gente sente-se potente para agir.
né? Algumas experiências profissionais que eu tive, elas foram muito sem graça, elas não geram uma conexão, elas não geram. Então, elas te dão uma sinalização. Qual é a questão? Qual é a grande questão disso tudo? E ligando com as lives anteriores, quando eu me encontro em situações que não me geram potência, tá? A potência como gerando essa conexão, o estado de flow, o estado de contentamento, eu sentir que as coisas fazem sentido pelo que eu estou fazendo, que elas se conectam, que fazem sentido com a minha identidade, né? Com as minhas características, com os meus valores. Quando eu encontro com situações que não me geram isso, é o que eu decido fazer. Às vezes, nessas situações, elas ativam alguns esquemas mentais nossos, alguns aprendizados nossos. Aí que vem a reflexão dessa aula de hoje. É percebermos quando, nas situações que não nos trazem potência, o que é que eu faço? Tá? Que pensamentos é que surgem nesses momentos? Tá? Por exemplo, você catastrofiza, né? Imagina que coisas muito ruins vão acontecer caso você saia dessa situação que não te traz potência. Por exemplo, relacionamentos amorosos, algumas vezes, alguns encontros, eles são muito potentes e eles ativam, né, nossos valores, né, nossos ideais, né, nossos aspectos, né, que geram e fluem muito bem. Alguns outros encontros não são tão potentes. Nesses encontros que te despotencializam, que tiram, né, o teu brilho, né, ou os teus pontos, né, enfim, né, de alegria, entendeu? O que que você faz? Aí é a questão, tá? O que é que você faz? Que a gente começa a discutir o outro aspecto, que é a autorresponsabilização pela tua própria vida. Existe um movimento muito infantil que acontece às vezes no universo adulto, que é da terceirização da responsabilidade pela minha vida, tá? Então percebe só, tá em uma situação que não é potente, percebe-se nessa situação que não é potente e, tá, responsabiliza mundos e fundos, ou seja, várias pessoas, mas não observa que também está escolhendo ficar numa situação que não é potente. Então esse movimento é muito interessante. Vocês podem perceber como eu trago muito para o processo de auto-reflexão, de autoanálise, de autocuidado, de se perceber nesses processos. Por isso que eu te falo, né? E eu toquei muito isso na live de terça-feira, quando eu falei de autorregulação emocional. Percebe as tuas emoções nessas situações, que essas situações elas vão te dar respostas também. Porque às vezes, né, o funcionamento cognitivo, ou seja, os pensamentos, eles vão te dizendo, fica aí mesmo, não sai dessa situação, é melhor aqui do que, enfim, arriscar uma coisa nova, mas as tuas emoções estão te sinalizando tristeza, muitas vezes, raiva, e uma série de situações que te deixam despotencializado, tá? E uma vida com muitos encontros que não são potentes, né, com muitos encontros angustiantes. Quando eu falo encontros, às vezes é no trabalho, relações, né, ou relacionamentos amorosos, ou de amizades, ou de vários outros aspectos assim, que começam a te trazer muita despotencialização. Né? Então, não sei se existe essa palavra, talvez seja um neologismo aí, tá? Mas acredito que vocês estejam entendendo. Se isso te provoca muito, tá? Existe também uma parcela que é da sua responsabilidade, tá? Então tenta perceber isso. Caso surja um movimento catastrófico, né? Que a gente viu isso lá na segunda-feira, tá? Vamos tentar trabalhar esse aspecto com algumas estratégias específicas, tá bom? E aí, gente, tudo bem? Vocês que estão chegando agora aqui, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma alegria ter todo mundo aqui. Só me deem depois um feedback se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês estão me escutando bem, tá bom? Para eu passar para o nosso outro aspecto, né, da nossa live, chamado prescrição de comportamentos. Tudo bem até aqui? Aproveitar para beber uma água. Então, vamos lá. Tá? Pegou o aspecto da potência de agir do Spinoza, trouxe agora um conceito do Spinoza. Tá? E agora a gente vai entrar num outro conceito chamado prescrição comportamental. Mas como assim prescrição comportamental? Tá? Nós vivemos, né, numa sociedade, numa cultura, né, numa família, e nós, né, nos relacionamos e aprendemos muitos conceitos. Tá? Dessa forma, toda cultura ela traz algumas indicações, né, algumas prescrições comportamentais.
na nossa cultura, nós temos prescrições do que é uma vida feliz, do que é uma carreira bem-sucedida. Muitas vezes, além da prescrição, né? A prescrição era faça isso e você será feliz. Né? Ou siga a carreira tal e você será feliz. Mora em tal lugar e você será feliz. Tá? Essas prescrições, muitas vezes, elas são duras, porque muitas vezes elas não combinam conosco. Imagina só alguém que se descobre artista, né? E no seio familiar tem toda uma prescrição que tem que seguir, vamos dizer assim, uma carreira, né, que não é artística. Tá? Uma carreira que não é artística, ou onde isso não é valorizado, ou isso é reprimido, isso não é tolerável, isso não é aceitável. Tá? Imagina só, né, ir, né, todo dia ou para uma carreira, ou para a profissão, para o trabalho, sentindo-se despotente. Né? O que acaba acontecendo, né, com uma vida que passa muitas situações assim? Do mesmo jeito, imagina só uma família, né, de artistas, né, que tem esse campo muito valorado, né, tem uma valência muito grande para os aspectos artísticos, e alguém se descobre que não quer seguir esse caminho, quer ir para um campo, né, da engenharia, por exemplo, entendeu? Tá? Se a prescrição não tem que ser artista, tem que aprender um instrumento, porque não pode, porque todo mundo tem que aprender. Então, quando tem uma prescrição muito dura, tá? Uma intolerância a outros modos de agir, outros modos de ser, isso também geram questões. Tá? Então, muitas vezes, né, a gente tem que observar, tá? A vida que eu estou vivendo é uma vida na qual eu entendo que ela faz sentido para mim, ou eu estou pegando a prescrição de alguém e executando? Esse é o ponto. Captaram? Eu estou seguindo a prescrição que me dizem que meu ciclo de amizades, que meu ciclo familiar, que na cultura que eu tô, aqui essas pessoas elas, olha, não faz isso, vai por aqui é que dá certo, tem que ser isso, tá? Então, prescrições muitas vezes, né, no campo do teu comportamento, né, às vezes de diversas coisas, da forma como tu se relaciona com as pessoas, tá? Eu lembro muito, né, que na nossa cultura, né, como eu tenho muitos amigos, né, então diversos falam, olha, porque o homem tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que dizer isso, ele não pode nunca isso. Cara, isso é uma prescrição, entendeu? Né? Na verdade, no campo da existência humana há muitas possibilidades. Não há um só jeito das coisas acontecerem, não há uma forma só das coisas acontecerem. Mas quando você entende que essa prescrição ela é única, ela é a única forma de existir, tá? E você não consegue existir dessa forma porque às vezes não dá. Não dá, necessariamente, algumas vezes não dá, entende? Existem questões que são de temperamento, e temperamento tem toda uma base filogenética, tem coisa que não dá, não que você vire refém disso, tá? Lógico, a gente já conversou sobre isso, mas existe também. Tem os aspectos de aprendizados na tua infância, né, os teus valores, os teus princípios, algumas coisas que, né, não combinam exatamente com essas prescrições, entende? Então é nesse ponto que a gente pode tocar, que a gente pode refletir e a gente vai começando a entender o que é uma vida que vale a pena ser vivida, tá? Se é uma vida, né, que é uma vida baseada em prescrições, em vivenciar experiências que não fazem sentido para você, mas que outras pessoas dizem que você deve seguir ela mesmo assim, mesmo estando infeliz, né? Se você não sente contentamento nas coisas diárias que você faz, né? Qual é o preço que se paga diante disso tudo? Tá? Pensa aqui um pouquinho comigo. Qual é o custo que se paga por seguir uma vida dessa forma despotente? Tá? Pensa um pouco comigo nesse aspecto. Eu sei que, né, hoje eu estou trazendo um aspecto mais denso, mas é para a gente chegar em algo mais que nos gera mais potência, entendeu? Inclusive. Porque tem uma hora que eu preciso refletir sobre a minha vida e isso exige coragem. Tá? Você que está aqui comigo, né, que está acompanhando até esse momento, esse exercício que a gente está fazendo hoje, ele é um exercício que exige coragem, tá? Porque tem uma hora que a gente olha para si, olha para a nossa vida e pensa, não, peraí, isso aqui realmente que eu estou vivendo não faz sentido. Então tal que a nossa técnica que a gente vai fazer daqui a pouquinho é justamente para, né, você dar uma conectada com a tua vida e fazer essa avaliação, se ela está tendo potência, se faz sentido para você ou isso é uma prescrição comportamental que você está seguindo,
se a vida que tu está tendo, ela está sendo regulada e baseada mais em pensamentos catastróficos ou numa ideia de uma busca de uma aprovação, de às vezes de quem você nem sabe, entende? Tá? Se os valores onde muitas vezes você está, né, seguindo, eles são realmente uma deliberação sua de seguir ou é o de passado, entendeu? Tá? Isso é normal a gente refletir sobre isso, né? Durante a minha jornada, em alguns momentos eu também, né, me perdi nesse processo, tá? Eu também, né, vivo numa mesma sociedade, né, como todo mundo aqui. Então a gente tem prescrições, recebe. Uma coisa é, opa, peraí, isso aqui tá saindo do meu caminho, não tá legal, tá me gerando tá me despotencializando, não tem a ver comigo, tá? Eu entrei nessa aqui, poxa, mas imaginei que faria sentido, poxa, mas isso não faz sentido. E tá tudo bem, termos coragem, tá, de identificar quando a gente, né, experienciou algo que não nos faz sentido. Na verdade, precisa de coragem, inclusive, para, né, sair dessa situação e embarcar no outro processo. Tá bom? Tudo bem? Beleza, pois vamos lá. Tá? Fechar esse ponto da prescrição comportamental, para uma vida plena, a gente entra no outro aspecto, né? Acho que tá até, não sei se dá para ver o livro da Brené Brown, né? Que é o livro da coragem de ser imperfeito. E aí chega num outro ponto. Viver uma vida pela qual vale a pena, tá? Mesmo, né, que ela tenha riscos, tá? Mesmo que ela tenha possibilidades de frustração, mesmo que ela tenha desencontros, tá? Será que ela vale mais a pena? Aí você decide aqui, né, comigo. Ou vale mais a pena, tá, uma vida enclausurada, uma vida em situações que são despotentes, uma vida em situação, né, numa clausura, em um processo que não te gera contentamento. O que vale mais a pena? Entendeu? O que vale realmente mais a pena? Tá? Vale a pena, tá, não realizar os teus sonhos, por exemplo? Isso de uma forma bem real mesmo, tá? Sem, né, ser piegas, mas no sentido, tá, você tem uma grande vontade, sei lá, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, que é algo... Eu estou olhando para os instrumentos aqui, né? Então, né, vale a pena, tá, se arriscar, começar aos 50 anos a aprender um instrumento que você sempre teve vontade, mas a prescrição comportamental do teu ambiente familiar era que isso era coisa de quem não quer nada com a vida, por exemplo. Às vezes a gente escuta essas coisas duras, entendeu? Quem toca violão é porque é boêmio, não quer nada com a vida. Isso é uma crença distorcida, entendeu? Tá? Na minha visão, entendeu? Tá? É uma crença distorcida. Tá? Então, né, você deixou de fazer algumas coisas, e aí? Tá? Você não tem uma possibilidade, você tem tempo, você tem recurso para ter teu instrumento, entendeu? Vale a pena continuar seguindo essa certa prescrição ou arriscar-se, tá, em apresentar-se, ser de uma forma como as pessoas não gostariam que você fosse? Ser de uma forma na qual você entende que vale a pena, mas algumas pessoas talvez entendam que não vale a pena. E aí, eu regulo o meu comportamento, tá? Eu regulo as minhas escolhas, eu regulo as minhas decisões baseadas nos meus princípios, valores, virtudes, sonhos, vontades, daquilo que me gera potência, tá? Trazendo para mim, ou eu faço essa regulação baseado no que, né, o pai, a mãe, meu tio, primo, um grupo de amigos, algumas pessoas da minha categoria profissional acham. Entende? Tá? O que você acha? Pensa um pouquinho comigo aqui. Tudo bem? Estão compreendendo até esse momento? Tá? Escrevam um feedback se vocês estão compreendendo esse momento, se vocês estão conseguindo refletir junto comigo, tá? Se tiverem dúvidas também, coloca também, tenha coragem, né, de trazer suas dúvidas também para a gente poder pensar junto esse momento. Bom? Eu falando com vocês agora aqui, me lembrei um termo bem legal que eu aprendi com os amigos, né, da tecnologia, que diz, né, sobre os clusters. O que são esses clusters? Né? São grupos. Tá? A nossa sociedade, a nossa cultura, ela é repleta de clusters, de grupos, né, que entendem certos valores, grupos que valorizam a arte, por exemplo, a cultura, a expressão humana nesse sentido. Tem pessoas que não se conectam, tá? Tem pessoas que não gostam de museu e tá tudo bem. Tem pessoas que gostam também, pessoas que são diferentes e tá tudo bem.
tá? Então, se tu for regular o teu comportamento baseado em que, né, numa ideia de uma grande aceitação de todo mundo, todo tempo, toda hora, onde estará verdadeiramente você? Será que isso não está mais voltado para uma crença, né, mais disfuncional, um esquema aí, né, onde precisa se subjugar, fazer o que tu acha, né, que as pessoas esperam de ti em todo momento, né? Pensa um pouquinho comigo. Pensa um pouquinho comigo. Tá bom? Uma vez eu aprendi com um grande amigo meu uma seguinte frase, né? De tanto tirar da gente para dar para os outros, uma hora, né, vai faltar um pedaço nosso para a gente mesmo. Entendeu? Pensa isso. De tanto tirar da gente para dar para os outros, uma hora falta um pedaço nosso para a gente mesmo. Pegou essa frase? Essa frase é de um grande amigo meu, tá? Não é minha, mas é uma frase que eu assim que eu escutei, eu me conectei com ela. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido, entendeu? Uma vida pela qual vale a pena, tá? A gente tem entrega para o outro, tá? Porque uma vida, né, que vale a pena, ela também deságua, na minha avaliação. Vocês podem discordar, a gente pode pensar junto, tá? Isso não é uma regra, é uma conversa, tá? Ela deságua no outro, no cuidado, né, no que faz sentido para mim e também me conecta com outras pessoas naquilo que faz sentido, tá? Então pensa só, tá? Você está tirando muito de si para entregar para os outros e às vezes sente falta de si, né? Deixa de fazer muitas coisas que tu acha interessantes, sonhos, projetos, vontades. Pensa um pouquinho comigo. Pensa um pouquinho comigo aqui sobre esse aspecto, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos fazer nossa atividade de hoje, tá? É interessante que o tempo voa, acabei de olhar, já passou praticamente meia hora que nós iniciamos a nossa live, tá? Então eu queria fazer com vocês a nossa atividade. Eu vou pedir novamente para que vocês, né, fiquem numa posição super confortável, tranquila, tá? Hoje, a nossa atividade de hoje é uma atividade bem tranquila, tá bom? Então eu vou pedir para que a gente faça aí um exercício de respiração inicialmente. Eu vou só olhar aqui para o meu computador para botar uma música para que a gente possa pensar juntos, tá legal? Para quem está entrando agora, tá? Essa live aqui é falando sobre uma vida que vale a pena ser vivida. No primeiro momento da live, nós falamos sobre o conceito de potência de agir, né? Do Spinoza, do filósofo Spinoza, né? De algumas situações que nos geram contentamento, que nos geram conexão, que nos geram potência, que a gente se sente vivo, onde a gente sente que ali a vida valeu a pena ser vivida. Entende? É um momento que eu sinto que a minha vida está valendo a pena e que se eu pudesse, eu repetiria isso várias e várias vezes. Entende? Porque gerou uma potência, gerou uma vontade, isso gerou uma conexão com os meus aspectos emocionais, né, cognitivos, com os meus anseios. Então, ali a vida fez sentido. Tá? Beleza. Depois nós falamos sobre a parte da prescrição comportamental, né? Onde muitas vezes numa família, numa cultura, né, se prescreve formas de ser. Tipo, olha, você tem que ser assim, você tem que ter essa carreira, você não pode fazer isso, você deve fazer isso, você nunca pode isso. Isso é diferente de passar valores, tá? Isso é imposição de comportamento, tá? Algumas vezes chega a ser a prescrição, inclusive, da forma de andar, né? Você não pode ter o cabelo assim, você não pode ter barba assim, você não pode andar assim, você tem que ser assim. Então vai prescrevendo todo o tempo normas. Você nunca pode ter um corpo assim, você nunca pode engordar, você nunca pode aquilo. Então vai prescrevendo e tangenciando a pessoa para um certo caminho onde, né, às vezes a família, o grupo, né, a região entende que tem que ir por aquele lugar e às vezes a pessoa simplesmente ela não se conecta com aquilo ali. E aí quando ela embarca nessa, ela se sente despotencializada, porque não faz sentido com os valores, com as virtudes, com os aspectos como um todo. Certo? Estou fazendo só um resumo antes da gente entrar na atividade aqui. Depois eu falei sobre a coragem de ser imperfeito, né? A coragem de apresentar-se como se é, mesmo que isso não seja algo valorado por um certo grupo ou outro, ou por algumas pessoas, tá? Ou que não seja considerado como interessante. Entende? A coragem da gente, né, apresentar-se como se é. Também nos aspectos emocionais, as nossas vulnerabilidades, os nossos interesses,
né, a nossa humanidade, deixando, né, saindo de uma certa casca, de uma certa armadura, saindo de um certo personagem, vivendo a vida real, porque muitas vezes é um personagem. E é tão interessante que quando, né, se vive um personagem, às vezes a pessoa não percebe que está vendo um personagem, mas os outros percebem, entende? Tá? Isso revela uma certa falta ou uma certa necessidade, entendeu? Né? Às vezes eu sei que, né, tem aí algumas coisas no Instagram ou na internet que falam, né, finge até você ser. Bom, essa linha eu não concordo, entendeu? Eu já digo de imediato. Seja para ser mesmo, entendeu? Seja, tenha coragem de ser como você entende que é. Não fingir alguma coisa até vir a ser. Isso é muito fake. É o que eu chamo de fake lives. Então eu sou totalmente contra a essa ideia infantil, fantasiosa de finge até ser. É nessa que muitas pessoas se endividam a família, buscam a ostentação como uma forma de fingir que isso é alguma coisa, a vida financeira, familiar, muitas vezes vira uma bola de neve de problemas, porque aquela ideia de fingir até ser, esse ser nunca chega, porque simplesmente não se é. Tá? Tudo bem? Lembrando, eu estou falando de comportamentos, não estou julgando nem criticando, nós estamos analisando o funcionamento e aquilo que muitas vezes gera saúde, aquilo que gera sofrimento, aquilo que gera um comportamento não autêntico, aquilo que gera ansiedade, que às vezes nessa tentativa de ser e esse ser não chega, gera algum sofrimento. Entende? Então, vamos dar um fim nesse negócio de finge até ser e vamos trazer para um seja até ser, entendeu? Seja. Entendeu? Seja, né, tenha, né, assim, tentando aos poucos, tá, gradativamente, apresentar-se como se é. E é quase como se libertar de uma prisão quando se sai dessa clausura do fingir até ser, gente. É mais ou menos isso. Tá? É como, né, sair de uma certa armadura. Porque é interessante, né? A Brené Brown até coloca no livro dela isso, né? Imagina só alguém que está com a armadura, entendeu? Tá? Imagina aqueles gladiadores medievais que usavam armaduras, tá? Eles estão ali protegidos, né? Numa certa armadura, tá? Numa certa imponência, né? Imagina isso como quem está fingindo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, esse cavaleiro com a sua armadura, ele não consegue receber afeto. Como é que ele vai receber um abraço? Né? Você vai abraçar como? Entendeu? Né? Nós temos necessidade de afeto, entendeu? Tá? E o abraço tem vários estudos no campo da neurociência que produz uma química muito boa no cérebro. Então, como é que vai ter esse abraço se está todo tempo com a armadura? Tá? Como é que vão te conhecer realmente como se é? Como é que você também vai entregar afeto? Entendeu? Como é que vão te ver realmente como você é? Será que você realmente precisa ficar com essa armadura todo o tempo? Será que as pessoas são tão ruins assim, querem, né, te machucar, que você precisa ficar com essa armadura? Tá? Né, será que você está realmente no ambiente certo e precisa ficar todo tempo com a armadura e não pode tirá-la em nenhum momento? Não estou dizendo que em alguns momentos a gente tem que se adaptar às situações, não, né, nós entendemos isso. Mas se essa armadura tem uma frequência elevada de uso, tá, e tu não te conecta com as pessoas, o que a gente pode pensar disso? Tá? Fica a reflexão. Tá bom? Tudo bem? Vamos então ao nosso exercício de hoje, a nossa atividade, tá? Tudo bem? Mandar um abraço para minha amiga Nádia, que acabou de entrar aqui, tá? Maravilhosa, pessoa de um coração muito grande, muito do bem, que eu gosto muito. Vamos lá? Então a Michelle colocou, é mentir para si mesmo a pior das mentiras. Exatamente. Eu acho que inclusive essa é uma letra de uma música, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior das mentiras. É do Legião Urbana, acabei de lembrar aqui. Tá? É perfeita essa música também e a sua colocação. Tá? Coloquei aqui uma música, me avisem se vocês estiverem conseguindo ouvir, tá bom? E pedir para que cada um de vocês fique numa posição super confortável, numa posição tranquila, tá? E a gente vai fazer 5 respirações lentas e profundas para que a gente possa relaxar. Talvez você queira fechar seus olhos quando chegar na terceira respiração, tá? E fique relaxado, pode soltar o celular e a gente vai ter um momento muito tranquilo que vai durar em média uns 5 a 6 minutos, tá bom? Então vamos lá, inspira, expira, muito bem, inspira,
Expira. Inspira. Expira. Isso. Muito bem. Inspirando e expirando. Cada vez que você inspira, você relaxa mais e mais. Talvez você sinta vontade de fechar seus olhos, acomodando-se cada vez mais onde você estiver, buscando uma posição cada vez mais confortável. E você continua respirando. Isso, você está indo muito bem. Continue respirando. Isso, muito bem. Sugiro que nesse momento você lembre de uma experiência que você teve na vida adulta, muito positiva, numa experiência bacana, que você se sentiu pleno, plena, conectado, onde a vida valia a pena naquele momento. Onde você sentiu que as pessoas te acolhiam da forma como você é, sem precisar ser ou fingir ser qualquer coisa. Isso, muito bem. Um momento de conexão com as pessoas, de tranquilidade, onde você se sente pertencendo. Isso, muito bem. Talvez algumas outras memórias não bacanas ou alguns outros pensamentos duros, eles apareçam por aí. Imagine como se eles fossem nuvens, eles só aparecem, assim como as nuvens no céu, eles vão indo embora. Isso, não precisa brigar com eles, só deixá-los passar. Isso, muito bem. Conectando-se com as tuas lembranças, né, desse momento bom, desse momento potente, onde você sentiu que a vida valia a pena. Que os teus talentos estavam sendo colocados, ou as tuas habilidades. Isso, continua respirando. Isso, muito bem. Sugiro que você sinta as suas emoções nesse momento. Qual o teu estado emocional? Isso. O que você pensa sobre você mesmo estando nessa situação tão boa? É um dia pelo qual você viveria novamente? Isso, muito bem. Isso, acolhendo as emoções, todas as emoções que vierem, elas são sinais, são mensagens. Acolhendo os pensamentos, sem julgá-los, mas entendendo que eles são importantes para o teu autoconhecimento. Isso. Muito bem. Recordando todas essas emoções, agradecendo por essa experiência que você teve com você mesmo, com você mesma,
por ter lembrado dessas emoções positivas ou essas cenas positivas. Acolhendo, sugiro que você vá se despedindo e voltando a atenção para a tua respiração, percebendo o ar entrando pelas tuas narinas e como ele vai saindo. Isso, muito bem. Vamos fazer 5 respirações lentas e profundas. E ao final, sugiro que você vá abrindo os olhos lentamente e voltando aqui para a nossa aula. Isso. 2. Isso. Na sua contagem até 5. E aí, gente, tudo bem? Tá? Vamos voltando lentamente aqui para a live, relaxando, abrindo os olhos, conectando aqui novamente. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão voltando? Conseguiram visualizar a cena? Me dê um feedback, um joinha, tá? Se vocês conseguiram. Então, um retorno para a gente ir para a nossa parte final da nossa live de hoje, tá bom? Tudo bem? Bom, vamos lá. Chegando à nossa parte final da nossa live, tá? Mais alguns pontos para a gente ir fechando essa ideia de uma vida pela qual vale a pena ser vivida, tá? Destaquei um outro ponto aqui no roteiro, estava olhando aqui o roteiro, né, de algumas pontuações que eu fiz para a gente discutir hoje, e o ponto final é justamente, né, o processo de comparar-se com os outros de um modo muito severo e injusto, tá? Isso despotencializa a vida também, né? Se a gente pega lá prescrições, viver uma vida que estamos prescrevendo, que não é autêntica, né, e aí isso pode levar ao aspecto da comparação, entende? Cada pessoa ela tem uma jornada, ela tem uma história, ela tem certas habilidades, ela teve encontros, desencontros, facilidades, possibilidades, dificuldades, outras, né? Todo mundo passa, né, por tudo isso na vida, né? Então, as comparações elas são muito injustas, né? Contigo e com a outra pessoa também, né? Então, uma vez, né, a pessoa falou, não, Danilo, mas para ti falar é muito fácil, entendeu? Eu digo, nem sempre, né? Nem sempre falar foi tão fácil. Imagina só, eu comecei, né, a faculdade lá em 2002, entendeu? Então, logo, né, assim, nós temos muitos seminários, né, atividades ao longo do curso de psicologia, né? Tem muitos colegas profissionais aqui que podem falar sobre isso também. Então, logo tinha que, e eu não tinha essa habilidade toda lá no início, entendeu? Mas eu, né, fui desenvolvendo, entendeu? Na escola, né, eu fiz parte lá do grupo de teatro, né, fiz uma apresentação aqui num teatro chamado Teatro 4 de Setembro, né, acho que eu representava um poeta piauiense, não sei se foi Agadobal, enfim, Torquato Neto foi um amigo meu, tá? Eu não lembro exatamente, né, isso foi, né, nos anos 2000, então lá no comecinho, entendeu? Então, coisas que vão vindo, né? Depois eu dei aula nesse projeto, dava aula sábado e domingo, né? Cada final de semana eram 20 horas de aula falando, entendeu? Então aí, né, em um mês eram 80 horas falando, dando aula, entendeu? Então, essa é uma habilidade que foi sendo desenvolvida ao longo aí, né, de mais de 15 anos, entendeu? Tá? Então tá tudo bem, né? Tudo tem um certo começo, entende? Tá? Então, comparar-te com outras pessoas é injusto contigo, pela tua própria história, e com o outro também. Então, vamos voltar o foco, né, para a minha história, para minhas habilidades, para aquilo que eu estou conseguindo fazer com os recursos que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, com as minhas circunstâncias, com as minhas necessidades, né? Já diria um filósofo, José Ortega y Gasset, né? Preciso analisar, tá,
as minhas circunstâncias. Eu sou eu, mais as minhas circunstâncias. Então nós temos circunstâncias que impactam na nossa vida que a gente não pode esquecer. Tá bom? Tudo bem? Me digam, retorno final, como vocês estão ficando, tá? Chegamos ao final da nossa live e o meu recado final para vocês sobre uma vida que vale a pena viver, tá? É analisar se o segundo que a gente está vivendo, né? Se o momento que a gente está vivendo, ele nos gera, né, alegria, contentamento, felicidade, nos geram tantas emoções que são boas, né? Que nós temos vontade de repetir. Se às vezes, por milésimos de segundos, a vida valeu a pena ser vivida, tá? Será que eu posso repeti-la em outros momentos? Lembrando que uma vida adulta, uma vida madura, ela também tem responsabilidades, ela tem autorresponsabilidade, tem alguns momentos que nós temos desconforto e tá tudo bem, tá? Mas até mesmo esse desconforto que se passa, ele tem um sentido e vale a pena passar por esse desconforto, tá? Né? Vejam, né? Eu trabalhei hoje o dia todo no consultório, entendeu? Tá? E aqui, para mim, assim, se eu pudesse, tá? Cada segundo que está passando aqui, eu gostaria que ele passasse mais devagar, para ficar mais tempo com vocês aqui, entende? Né? Tem o limitador do tempo, né? É uma hora, só uma hora só de live, entendeu? Eu sei que tem o tempo de vocês também, entendeu? Mas para mim, estar aqui todo segundo vale muito a pena. Faz muito sentido. Assim como faz muito sentido todos os segundos que eu estou dentro do consultório, que eu estou atendendo, que eu estou ajudando as pessoas através desse conhecimento, entendeu? Né? Então, vale a pena. É um instante de segundo que vale a pena e que me faz ter vontade de repetir a cada momento. Tá? E eu descobri isso na experiência, vivendo isso e vivendo alguns outros momentos que não fazem sentido, eu não gostaria de repetir. Por isso, a técnica. Tá? A técnica que a gente fez hoje é justamente para resgatar as memórias dos momentos que você viveu que foram bons, que foram, né, de plenitude, que você se sentiu conectado, que você sentiu que valia a pena tentar repetir novamente aqueles momentos, sejam no campo do trabalho, seja no campo da vida pessoal, seja familiar, seja na tua comunidade que tu vive, né, no teu bairro, na cultura que você está, com as pessoas, tá? Que vale a pena tentar repetir novamente, tá? A vida, ela tem circunstâncias que a gente não escolhe, tá? Tem várias delas. Uma delas é a nossa genética, a gente não tem escolha, né, sobre os nossos aspectos genéticos, né, sobre as circunstâncias, muitas vezes, né, de alguns aspectos políticos, econômicos, societários, nós não temos, tá? Que é do aspecto macro. Né? Mas tem algumas coisas que nós temos escolha, que é do aspecto micro da nossa vida, que são das escolhas e das responsabilidades que nós fazemos. Alguns momentos, os nossos esquemas mentais, os nossos aprendizados, às vezes os aspectos que vêm mesmo lá de trás da infância nos atrapalham. Mas mesmo assim eu posso, a partir de uma aula como essa, entender, poxa, tem algumas coisas que não estão legais. E aí eu me responsabilizo para buscar cuidado, para buscar profissionais, para buscar autoconhecimento, para buscar ajuda e outros pontos assim também. Tá bom? Chegamos ao final da nossa live. Bom, eu lancei essa semana, né? Estreou o nosso projeto chamado Emovere Escola da Vida. Tá? Se você quiser conhecer mais sobre esse projeto, clica no link que está na bio, tá? O link do nosso site. Né? Nós, na escola, nós teremos aulas nesse formato, onde a gente traz reflexões a partir de conhecimentos da psicologia, né, da terapia cognitivo-comportamental e das suas, né, linhas, como, por exemplo, a terapia, né, cognitiva do Beck, do esquema. Estou falando um aspecto técnico aqui, né, da terapia focada na compaixão, comportamental dialética, alguns conhecimentos nesse sentido, bem como da filosofia. Né, nós trouxemos hoje José Ortega y Gasset, né, Spinoza e alguns outros pontos, aspectos da cultura, né, aspecto das artes, ou seja, um blend aí de conhecimentos para que você possa desenvolver autoconhecimento, pensar na tua vida, pensar na tua história, né, buscar desenvolvimento, autocuidado, inteligência emocional, regulação emocional, né, diminuir esse autocriticismo, tá? Pensar algumas vezes comportamentos ou pensamentos que te geram dificuldades na vida, tá bom? Bom, tá? Dá um clique lá na escola, né? Se permite lá dar uma olhada, tá bom?
e vamos juntos refletindo sobre a vida de uma forma inteligente. Muito bem. Muito obrigado, Geisa, né, pela sua matrícula. Você foi uma das primeiras alunas, fiquei muito, muito feliz. Nós agradecemos muito. Muito obrigado. Tá? E só vem. Chegamos ao fim dessa sequência. Todas as lives realizadas de segunda, terça, quarta e quinta estarão disponíveis na plataforma. O nosso time está editando, né, porque tem um ruído, né, muitas vezes do ar-condicionado, está editando a questão, né, dos ruídos, da iluminação, assim, né, até o final dessa semana. Todas essas 4 aulas ficarão disponíveis lá, exclusivas para os alunos da Movery Escola da Vida. Tá bom? Bem como os exercícios, né? Algumas pessoas mandaram e-mail, tá? Nós já identificamos, né, que alguns e-mails foram recebidos, alguns estavam no spam e já está sendo resolvido para responder aos e-mails de todo mundo, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima. A gente se encontra terça-feira dentro da Movery, na plataforma, que é a aula inaugural. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Tirando aqui uma foto aqui da gente aqui, né? Só peraí, gente. Deixa eu tirar aqui uma foto nossa, tá? Tô só... Peraí. Valeu. Tchau, tchau, gente.